Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liz Podcast. E hoje está um pouco diferente o episódio aqui. Eu estarei do outro lado da mesa e quero agradecer a doutora Francisca por ter aceitado o convite de estar aqui comigo, hoje, fazendo o papel da entrevistadora. Eu que agradeço, Liz, por estar aqui participando do seu podcast, Liz Podcast. A gente vai falar bastante sobre a sua vida pessoal, entrar um pouquinho na sua intimidade, e eu quero que você se sinta à vontade para falar sobre isso com a gente, tá? Para falar disso com o seu público e se sinta muito bem aqui no seu podcast, Liz Podcast. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a sua vida pessoal, as suas raízes. Como foi sua juventude, né? E se você já imaginava que seguiria algum desses caminhos que você segue hoje, como influencer, né? Concurseira, né? Agente de trânsito. Fala um pouquinho pra gente. Olha, a minha infância, eu sempre fui uma menina muito espoleta, muito ativa em tudo, né? E eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito mesmo de estudar, minhas notas na escola sempre foram muito boas. Só que eu tinha uma vontade enorme de crescer na vida, né? De ter aí um sucesso. E minha família é muito simples, minha família era muito humilde, né? É muito humilde. Então, assim, na minha infância, eu sabia que eu tinha que vencer pelos estudos, né? Que eu não nasci em berço de ouro. Então, eu sabia que eu tinha que vencer pelos estudos. Então, eu não imaginava que seria os caminhos que eu tô hoje, né? Tanto os caminhos de concurso, na minha família só tem eu e meu avô concursado, então na minha cabeça nem passava isso, mas também eu não imaginava assim, eu quero ser médica, por exemplo, não. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ser advogada ou queria empreender. É o que passava na minha cabeça. Então, minha juventude foi assim, eu sabia que eu tinha que estudar bastante, mas não imaginava principalmente a parte de influencer, nunca imaginava que eu iria entrar nesse ramo, né? Porque eu gostava muito de fazer fotos, sempre gostei muito. Só que eu sempre tive muita vergonha, muita vergonha. Então eu falei assim, não, isso não é pra mim não. E quando foi esse gatilho assim, Liz? Foi recente, Foi 2 anos atrás. Eu tive a oportunidade de virar modelo, foi o meu primeiro contato, assim, né? Quando criança, eu já tinha feito algumas propagandas ali de criança, né? Minha família, meu tio sempre foi envolvido nessa parte de mídia, então às vezes surgia alguma coisa, eu ia lá e fazia, né? Mas há 2 anos atrás eu entrei como modelo nas lojas e aí todo mundo começou a falar, por que que você não começa? Por que que você não começa? E eu morria de vergonha, gente, morria de vergonha. Eu falei assim, não, acho que isso não é pra mim, não. Tanto que eu falo que eu sou uma influencer diferente, eu não sou uma influencer que fica postando tudo. E aí eu falei assim, tá bom, eu fui literalmente empurrada nessa vida, né? Eu falei assim, tá bom, vou começar pra vocês pararem de ficar falando isso. Aí eu fui começando, aí eu fui gostando, aí eu fui vendo que eu levava jeito e estamos tentando aí até hoje. Se familiarizando com o ambiente, né, de lojas, de rede social, de né? perder a vergonha de aparecer, né? Porque modelo não tem como, você Não, tem tem que aparecer de qualquer é. forma, né? E quem é a Liz Natiele fora da farda e das redes sociais? Porque hoje você é agente de trânsito, certo? Sim. Quem é a Liz fora dessas redes sociais, da rede social e fora do seu trabalho? A atual? Liz é uma mulher, eu ia falar menina, mas eu não sou mais. A Liz é uma mulher muito família. Então, quando eu não tô trabalhando, que hoje o tempo tá curto pra família, né? Então, às vezes minha avó, ei, você tá uma semana sem vir aqui me ver, tá viva? Você tá viva? Porque não vê. Então, assim, quando eu não tô no trabalho, quando eu não tô em todos os 4 trabalhos, eu estou com a minha família, na casa da minha avó, né? Almoçando com eles, ou no final de semana, com a minha filha. Então, basicamente, a Liz fora da farda, fora das redes sociais, fora de todos esses serviços, é a Liz família que tá ali tentando vencer, né? O dia a dia, tentando vencer as dificuldades. Eu me sinto menina, né? Uma mulher corajosa que tenta vencer as dificuldades. Essa é a Liz fora desse mundo aí. Ótimo. Você falou em família, falou bastante em família, falou da sua avó.
Qual que é a influência da família nessa sua trajetória? Você teve um impulsionamento da sua avó, da sua mãe, do seu familiar, alguém assim que te impulsionou para isso aí? Então, aí tá a foto dos meus pais, né? Como eu já falei, né? Na minha família, os únicos concursados sou eu e meu avô. Então, ele foi uma das inspirações para mim querer entrar no mundo dos concursos, né? Minha mãe é um exemplo de vida para mim de mulher que também é igual eu. Desde quando eu conheço ela, ela tem 2, 3 empregos, né? Trabalha fora e trabalha no salão, trabalha fora e faz unha. Sempre ela teve, né, mais de um emprego para conseguir dar conta ali, né? A gente sempre teve uma vida muito difícil mesmo, né? De já passar muita necessidade mesmo. Então, minha mãe sempre vi ela se multiplicando para conseguir dar conta ali de me criar, conseguir dar conta de dar uma vida boa pra gente, né? De conquistar o pouco que eles têm hoje. Então, esse exemplo de ter várias múltiplas funções veio dela. Veio dela. Então você acha que ela é a sua maior inspiração Tanto nesse que momento? o sonho de entrar nas carreiras policiais é dela. Ela tinha vontade de Legal. ser policial e aí eu peguei esse sonho pra mim. Peguei esse sonho dela pra mim porque ela nunca foi familiarizada com estudos, né? E aí ela sempre me incentivou. Não, vai, estuda e tal. Então, assim, acho que ela nem sabe disso. Tô falando Ela agora, vai saber agora. Vai saber agora, Vai vai ficar saber muito agora. feliz que ela é uma inspiração para você, que ela né? sempre fala, que ela sempre achou muito bonito o uso de farda, essas coisas e tudo. E eu peguei dela esse sonho. Aí eu fui conhecer a carreira e gostei desse ramo. Gostou e Tô aí tentando ainda. galgando, né, seu Sim. espacinho aí na Sim, na mas a minha carreira. família tem também a minha avó, as minhas tias. Ali eu falo que minha mãe mais 2 tias, né? Minha tia Glaiane e minha tia Miriam, que são as minhas mães também. Então eu falo que eu tenho 3 mães. E meus avós. Eu não consigo chamar minha avó de vó e vô. Eu chamo de pai e mãe. Porque foram eles que me criaram, né? Minha mãe sempre trabalhou demais, então não tinha tempo de me criar, não tinha tempo de ficar comigo. Então eu ficava na casa da minha avó o dia inteiro, muitas vezes dormia lá, até quando eu me mudei de verdade aos 15, 14 para minha avó. Mas eu tinha um guarda-roupa na minha casa, um guarda-roupa na minha avó. Eu tinha a cama na minha, sempre tive 2 casas. Falo que sempre tive 3, 4 mães, né? Que é a minha avó, minha mãe e minhas 2 tias. Sempre tive 4 mães e sempre tive 4 pais. Porque foram eles que me criaram, bem servida né? Muito, graças a Deus. E mães. Graças a Deus, muito bem servidas. Graças a E Deus. aí, essa é a minha base. Sempre, se tiver de puxar a orelha, puxa. Mas me influenciam e muito me impulsionam. Sempre fala, não, vai que eu tô com você. Eles me apoiam demais. Volta, né? Exatamente. Se não der certo, eles me acolhem em tudo, assim, graças a Deus. Mas também puxam a orelha. Com Se fez certeza, alguma coisa de errado. E eu falo que minha tia, a Glaiane, sempre fala que a única que pode falar mal de você é a gente. É verdade. A família pode, o outro gente não. pode. As outras pessoas não podem, não. É assim Mas a gente é mesmo. muito unidos, assim. Todo dia tá todo mundo da minha avó. Que Não tem um bacana, dia. né? Essa galera todinha aí tá lá na minha avó quase todo dia. Final de semana, almoço, janta, todo aniversário a gente comemora, todos os aniversários a gente tem que estar juntos, unidos. Família Então, isso sempre, é né? base. Família é base, né, de tudo. Então, vamos falar um pouquinho de maternidade. Maternidade, eu acho que pega um pouquinho lá no coração, né? Pega meu ponto bastante. fraco. Como é a maternidade na sua vida hoje, né? O que a maternidade trouxe para você de diferente, assim, que você não sentia antes, que hoje você sente depois da bebezinha, né? Que já tá uma moça, Já né? tá uma moça, gente. Ai, que saudade, bebezinha. Tá. Então, olha aí que princesa linda Ela da é minha maravilhosa, vida. né? A maternidade, como já falei, né, eu acho que é o meu ponto fraco, porque ela me transformou. Existe uma Liz antes de 2019 e existe uma Liz depois de 2019, que ficou aí quando ela nasceu, né? Quando ela nasceu. E hoje minha filha para mim é meu tudo, é minha razão de querer viver, né? Eu falo até que eu sinto vontade de viver mais ainda por ela, pra ela. Que eu quero ver ela crescer. Quem é mãe sabe, né, gente? Eu quero ver ela crescer, eu quero ver ela se formar, eu quero ver ela casar. E a única coisa, assim, que eu falo que me pega mais hoje é o fato de eu ter um monte de funções
acaba que falta tempo, né? E quem é mãe sabe do que eu tô falando, né? Eu falo que mãe, não existe uma mãe no mundo que não se sente culpada por alguma coisa em relação aos filhos, né? Seja pela falta de tempo. E hoje o que pega entre eu e minha filha é isso, a falta de tempo, porque eu queria estar mais tempo com ela, entendeu? E eu não tenho, né, todo esse tempo, mas a maternidade, ela me transformou, veio assim mesmo, falo que a minha filha veio pra me dar vontade de viver, pra me inspirar, e ela é uma princesa, gente. Olha isso. Ela é sua cara, né, Nossa, Liz? minha cara, minha É personalidade. também Nossa, personalidade? todinha minha personalidade, todinha, todinha. O olhinho, ó. Quando a É gente fez toda, ela é o sorriso. linda, Mas ela linda mesmo. fala, ai, mamãe, quando eu crescer eu quero ser modelo e polícia igual você. Ai, que linda, que E fofa. ela é minha princesa. Deus, a minha família ali, que a gente tem a família ampla e a privada que eu falo, né? Uhum, Ela é a minha única família hoje, assim. uhum. Na nossa casa é eu e ela. Então, ela é meu tudo. Filhos são base, né, da nossa vida, né? Eles que São, nos levam pra frente, né? são. Ah, eu amo demais, tá? Mãe, né? Mãe, sei bem como é. Passando um pouquinho dessa fase família, né? Dessa parte família, vamos para os concursos públicos. O que te motivou? Acho que você falou um pouquinho lá atrás. O Uhum. que te motivou a prestar concursos públicos? O que te levou a isso? Você falou um pouquinho que foi a família, né? Mas conta um pouquinho mais pra gente. Então, quando eu entendi que eu não vinha de berço de ouro e que eu tinha que fazer alguma coisa e que a única coisa que eu sabia fazer era estudar, né? Eu falei assim, vou ter que passar no concurso. E aí eu tive influências de fora mesmo da minha família e foi onde que eu comecei a estudar para cursinhos, né? Eu comecei, o meu primeiro cursinho que eu fiz foi com 16 anos. Com 16 anos eu comecei meu cursinho, eu tava no segundo ano da escola. Eu falei assim, eu vou estudar, vou passar, vou ter minha estabilidade e depois eu vejo. E Conta aí um pouquinho dessa foto pra essa gente. foto aí foi em 2019, 2020, início de 2020. Foi um segundo cursinho que eu fiz na minha vida, só que eu já estava grávida. Eu já estava grávida e a neném tinha, tipo, 5 meses e eu precisava estudar, não tinha outra forma. Eu estava desempregada, e eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha acabado de terminar minha faculdade, desempregada, aí eu falei assim, vou entrar no cursinho. Só que como que eu entro num cursinho com a neném pequena? Aí eu falei assim, vou ter que levar. Eu vou ter que levar ela, ou é assim ou eu não vou conseguir estudar. Aí foi aonde que eu comecei o cursinho, aí eu levava o bebê conforto. E aí ela ficava aí, chorava, eu tinha que parar, ir lá fora, dar mamar, voltava. Às vezes eu tirava leite pra tentar deixar ela, né? Mas em casa, mas eu ficava com dó. Nossa, eu tinha muita dó. Aí eu preferia levar, né? Aí quando Hum. ela tinha 5, 6, 7 meses, ela começou a soltar o peito. Foi soltando o peito, aí eu comecei a conseguir deixar ela, né, com outras pessoas pra mim conseguir estudar. Mas olha, não foi fácil, Foi uma não. fase difícil. Foi uma fase difícil, foi muita força de vontade mesmo, porque com 5 meses você não dorme a noite direito ainda, gente. Não. Você não dorme a noite direito. Então, assim, muitas vezes eu fazia ela dormir e ia estudar em casa. Estudava e aí eu acordava 4 horas da manhã para voltar a estudar. Nessa época aí eu estava estudando para o concurso da Polícia Civil aqui de Rondônia, né? Eu já tinha sido aprovada no concurso da MT em 2017, mas eu fiquei longe das vagas. Aí eu peguei e comecei a estudar para o concurso da Polícia Civil, já que eu estava ali estudando, né? Comecei a estudar para o concurso da Polícia Civil. E aí, nessa época, eu tava estudando pro da Civil, que foi em 2020. Aí tem até minha filha estudando comigo, porque ela acordava, aí às vezes eu tava no quarto estudando, aí, às vezes eu tava no quarto estudando, e aí ela acordava e falava, mamãe, e aí ficava aí, sentava no meu colo e ficava estudando comigo. Estudando, né? Eu tentando estudar, não tinha como, mas tinha que ter algum jeito. Ou era. Aí, tanto que ela tava Ai, que neném, linda. ela já tava com quase 2 anos. Então você pode dizer pra gente que, pra quem tá, né, buscando uma vaga, né, em concurso, que não foi fácil. Não é Não, fácil. não é Não é fácil, né? fácil, não é do dia pra noite que você consegue. Não é. Tanto a prova aí, né? Que eu comecei a estudar.
desde 2016, 17. E a minha primeira aprovação que eu tomei posse mesmo foi em 2022. Então, olha o tanto de tempo que eu passei estudando, passei ralando para conseguir uma aprovação e ter essa habilidade que eu tenho hoje, né? Você chegou a pensar em desistir de estudar, algo Nossa, assim? várias vezes, porque Tipo, isso não vale a quem é pena. concurseiro sabe. Você estuda, você vai lá e faz uma prova. Quando você tem uma reprovação, é muito frustrante. Uhum. E pior ainda é quando você é aprovada, mas você não entra, que foi o que aconteceu comigo em 2016, quando eu tinha 17 anos. Eu fiz o concurso do sócio educador, passei. Só que como eu era menor de idade, eu pulei lá para a última vaga, porque é critério de desempate, né? Uhum. Nossa, aquilo eu fiquei muito frustrada. Porque eu passei, fui lá, fiz o meu primeiro TAF em Porto Velho, foi sensacional. Foi assim, eu falei assim, caramba, eu sou top mesmo, eu Uhum. consigo. Aí pulei para o último colocado. Aí aquilo me deu uma baqueada. E logo em seguida teve o concurso da PM aqui, né? Aí eu peguei e fiz o concurso da PM, fiz uma nota excelente. Eu fiz tipo 86 pontos e não consegui entrar. E teve homens que fizeram 75 pontos e hoje são policiais, são cabos, são aí cabos já da Polícia Militar quase. E eu não consegui entrar, porque para a mulher o quantitativo é muito menor. Então você acha que tem um pouquinho de discriminação ali quanto ser É, não. mulher ou são critérios mesmo Não, são da... critérios compreensivos até então, né? Porque como é uma carreira mais masculina, que masculina? exige mais força, então eles colocam esses critérios para ter um percentual maior de homens, né? Que nem lá no serviço onde eu trabalho, sempre trabalha um homem e uma mulher, nunca se trabalha duas mulheres. E aí isso me baqueou demais. Nossa, eu fiquei muito triste porque eu não entrei, tinha gente que com nota menor tinha entrado, eu dei uma desanimada. Aí em 2019, que foi quando eu já tava com a minha filha, que eu voltei a estudar pra tentar ir novamente. Falei assim, não, isso não pode me derrubar, não. Eu tenho que conseguir. E pra mulher é ainda mais difícil, né? Que nem eu era mãe e tinha que cuidar, tinha que educar, cuidar de casa, saber ser esposa e ainda estudar para concurso público. Então não é fácil. Eu falo até para as meninas, não é fácil, mulheres, não é fácil, porque a nossa rotina de mulher começa às 6 horas da manhã arrumando as crianças para a escola e vai terminar às 10 horas da noite, colocando as crianças para dormir. Então, se você não tiver Isso. opinião, você não consegue. Se não tiver objetivo, você não consegue alcançar, né? Exatamente. Esse concurso que você está dizendo foi para a Polícia Militar, É, esse que. que você acabou Isso, foi da Polícia dizer, né? Militar, que eu fui aprovada, mas não consegui entrar. E para o agente de trânsito, como é que foi? Foi mais tranquilo? Então, tá, o agente de trânsito, gente, foi uma história que eu sempre gostei muito do trânsito, sempre gostei muito de carro, de estar ali, né? E em 2017 teve uma prova, fiquei em 19º lugar. Nossa, eu fiquei muito perto, foi a primeira vez assim que eu tive uma aprovação muito perto, eu fiquei animadíssima, fiz TAF aqui de Paraná e tudo mais. Mais uma vez, não fui chamada, porque fiquei longe das vagas. Quando foi em 2021, eu já estava estudando para Polícia Civil, já estava estudando para Civil, e saiu o concurso novamente da MT. Aí eu falei bem assim, não, agora é questão de honra. Agora vai. Só tinha 3 vagas, só 3 vagas. Eu falei assim, meu Deus, o outro concurso tinha 10, eu não consegui, agora só tem 3. Mas eu vou tentar, já estou estudando, vou fazer. Aí foi quando eu pedi conselhos, né, pro professor Márcio, falei assim, professor, e aí? O que eu preciso estudar? E ele me passou lá, ó, estuda bastante o CTB e tudo mais. Aí eu fui lá, consegui passar no concurso de 2021 e, para minha surpresa, depois do TAF, aí eu fiquei em 3º lugar do concurso da MT aqui de Paraná, maravilhoso, dentro né? das vagas. Um alívio, né? Nossa, um alívio demais, demais. E porque eu tinha certeza que eu ia entrar. Podia demorar, porque concursos, carreiras assim, eles demoram para chamar. Mas isso aí eu tinha certeza que eu ia entrar. Então foi um alívio, porque é uma estabilidade, é algo que eu sei assim que é meu e ninguém vai me tirar. Mas foi muito bom. Vamos falar sobre a Polícia Civil, o concurso da Polícia Civil. O que te fez buscar essa área? E como é que foi isso? Então, o concurso da Polícia Civil, na época, tava aí, né? Vai sair o concurso da Polícia Civil e tudo mais. E ia sair o concurso da Polícia Civil do Mato Grosso. Aí eu falei assim, já tô estudando pra Polícia Civil de Rondônia. Vou estudar pra Polícia... Vou ir lá fazer a prova. Eu nem estudei pra Polícia Civil do Mato Grosso. Eu só fui lá fazer a prova mesmo pra testar os meus conhecimentos.
Tanto que eu não tinha nem noção de que eu ia ser aprovada lá, né? Aí, para minha surpresa, eu conquistei a aprovação lá no Mato Grosso da Polícia Civil. Estou aguardando ser chamada. Quem é concurseiro sabe aí a saga que é, né? Que lá é cadastro reserva. Mas normalmente carreiras policiais, que foi até um dos motivos que me fez eu insistir em carreira policial. Porque normalmente eles chamam todos os aprovados. Dificilmente eles não chamam todo mundo, porque a necessidade é muito grande. O efetivo é muito escasso. Então, normalmente eles chamam todo mundo. Inclusive, se salvo engano, a Polícia Civil de Rondônia, no último concurso que teve, chamou todo mundo. E se tivesse mais, tinha chamado mais. Então, isso me motivou a ir para as carreiras policiais, além de eu gostar, né? Uhum. E aí eu fui aprovada lá em 2022, em fevereiro de 2022, na Polícia Civil do Mato Grosso. E em outubro de 2022, eu fui aprovada na Polícia Civil de Rondônia, que também estou aguardando, aquela mesma ladainha que todo concurseiro aí sabe. O caos que é essa espera. Nossa, é muito triste. A angústia da espera, Nossa, né? angustiante. E aí, com isso, você fala, eu já passei, então vou esperar. Vou esperar. Calma e aguardar, né? Só que não é minha carreira fim, né? Eu tenho aí um outro objetivo ainda que eu quero atingir. Mas eu já tô feliz aonde eu cheguei, a ver, né, que a gente tem capacidade de chegar, de conquistar. Basta você querer, você ir atrás, que você conquista isso, me deixa muito tranquila. Já é o suficiente, né, para te deixar em paz, né, assim, com você mesmo, né? Já sou grata Saber pelo que da eu sua conquistei. capacidade, né? Uhum. Liz, qual foi a sua maior dificuldade aí nessa trajetória toda de concurso, de vida pessoal e... Foi conciliar tudo. Porque assim, como eu já falei, né, eu ser mãe, concurseira, cuidar de casa e problemas pessoais de relacionamento e tudo mais, gente. Ser mulher, né? Nossa, já é sim, e o que um eu peso, acho, né? o que eu acho engraçado assim é que não é uma particularidade minha. Hoje, se você pegar 10 mulheres, 9 vão se queixar dessa rotina, né? da sobrecarga, entendeu? Que tem, raramente uma mulher não tem uma sobrecarga sobre ela. E não foi fácil, não foi fácil. Teve dias assim, que deu vontade de, não vou estudar mais, vou trabalhar de CLT mesmo. Tá ali, bom, um salário mínimo pra mim e pronto. Mas não era assim, porque desde criança eu comecei a trabalhar com 10 anos, Fran. Então, eu via que se eu não corresse atrás, eu não ia mudar a história da minha família. E minha meta é mudar a história da minha família, não é nem mudar a minha história, mas a história da minha família, entendeu? Eu quero dar uma vida boa para meus pais, eu quero dar uma vida boa para meus avós, entendeu? Eu quero ajudar quando eles precisarem, exatamente, né? Isso que eu ia falar. Ai, tá precisando ir no médico assim, mas vai ficar caro. Tá, eu não sou rica, mas vai lá fazer que a gente dá um jeito, entendeu? Então eu sempre tive isso. Meus pais nunca teve condição de comprar as coisas pra mim. Então eu comecei a trabalhar cedo, porque como eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho, eu comecei a trabalhar cedo pra me conseguir comprar as minhas próprias coisas. Uhum. Então hoje eu levo isso pra vida. Por isso que eu não tenho coragem de desistir nunca. Eu sempre tô ali, eu desisto por 1, 2 dias, mas eu paro e penso, não tem outro caminho. É esse. Aí eu tento, fico conciliando essa vida corrida minha com a vida de ser mãe, com a vida de ser concurseira. Estou parada por problemas pessoais. Há 3 anos atrás eu parei de estudar porque eu me vi numa situação que eu precisava trabalhar para cuidar da minha filha. Então eu não consegui ornar isso de ter 3 empregos, 4 empregos, eu já tive 4 empregos e cuidar dela, cuidar de casa e ainda conseguir estudar. Então há 3 anos eu parei. Tô tentando adaptar minha rotina novamente. 3 anos que eu tô tentando adaptar. Uma hora vai dar certo, porque eu ainda quero passar aí num concurso de Polícia Rodoviária Federal e conquistar aí, né? Então não parou ali na civil. Não parei na civil, não. Na civil é só uma transição. Entendi. É um concurso escadinha, né? Eu sempre falei, quero passar no municipal, no estadual e no federal. Conquistei o municipal, tô na MT, estabilizada. Porque daí, com minha estabilidade e o tempo que o plantão me dá, eu consigo estudar para outros. Aí fui lá e passei em 2 estaduais. Aí na hora que eu entrar nesses estaduais, que eu ter minha estabilidade estadual, aí eu vou ir pro federal. Então, assim, é concurso escadinha que eu sempre almejei pra minha vida e que eu tô conseguindo. Então, eu tô nova, né? Eu sempre falo, meu Deus, não tem mais tempo, mas eu tem tô bastante nova tempo, ainda, tô nova. Tem que correr atrás, não pode parar. Não, né? Jamais. Quanto às suas aprovações, você fala bastante de família,
como é que a sua família reagiu a essas aprovações, né? Porque acredito que elas não saibam que você busca isso por elas. Provavelmente elas vão saber agora, né? Através Sim. do Liz Podcast. Então, o que acontece? Minha família era assim. Eu estudava, aí eles reclamavam. Nossa, essa menina só fica trancada no quarto estudando. Essa menina vai ficar doente. É desse jeito. Aí, meu Deus, você estuda demais, filha. Para um pouco. Mas aí, quando eu ia num domingo fazer uma prova, que eu saía da prova, eu pisava o pé de volta e falava, e aí, passou? Todo mundo quer E saber se aí, passou, passou? né? Aí eu, gente, eu não sei se eu passei, tem que esperar e tudo mais. Aí eles, uai, como assim você não sabe se passou? Eu falei assim, uai, não sei. Aí eles ficavam me perguntando, e aí, deu certo? E aí, deu certo? Aí na hora que eu chegava, eu falava assim, ó, passei, deu certo. Mas era festa, almoço pra comemorar, sempre foi assim, eles sempre foram meus maiores incentivadores, né? Tanto que, como eu falei, né, a gente é muito família lá em casa, muito unido. E aí no dia que eu falei pra eles, o único concurso assim que eu vi que eles ficaram felizes por eu ter sido aprovada, mas que ficaram assim com o coração na mão, foi o da Polícia Civil do Mato Grosso. Que daí cortou meu coração quando eles falaram assim: "Mas e aí, você vai ter que ir embora?" Uhum. Aí eu vou. E isso é a única coisa que me pega mais ainda, porque eu penso na minha filha, né? Que se eu assumir um concurso em outro estado, é, eu sozinha, numa academia de polícia, não tem condições da minha filha ir comigo, né? Então isso me pega um pouquinho, minha família também. Aí no dia que eu passei na Polícia Civil de Rondônia, mas foi gritaria e comemoração lá em casa, porque na cabeça deles eu iria abandonar o Mato Grosso, a aprovação de Mato Grosso, e ia ficar só com a aprovação de Rondônia, né? Uhum. Aí eu falo pra eles, ó, vocês se aquieta Se aí, acalmem. se acalme, porque o que chamar eu tô indo. É, o primeiro que chamar, tô largando tudo, né? Exatamente. Vamos falar então agora sobre a vida profissional, saindo um pouquinho dessa fase aí do concurso, né? Que você já está aprovada, só está aguardando essa convocação. Conta pra gente um pouquinho como é ser agente de trânsito na prática, a rotina mesmo do seu dia a dia do trabalho. Fala pra gente um pouquinho. Olha, eu gosto muito, eu sou até suspeita de falar, né? Isso aí foi o primeiro dia que eu experimentei a minha farda Deve ser emocionante, lá na deve ter casa sido da minha emocionante. avó, eu tava ó, lá na casa da minha avó e eu coloquei, comprei, fui lá, comprei no dia da posse, né, e tal. Comprei e vesti pra minha família ver, mas, nossa, o orgulho, sabe? Aquela sensação, assim, de orgulho de eu ter vencido. E a rotina do agente de trânsito não é fácil, principalmente para as meninas lá do serviço, né? Porque é uma rotina em que ninguém é satisfeito com o trabalho que a gente faz, porque a gente faz um trabalho de fiscalização. Então, a população em si gosta quando a gente fiscaliza o coleguinha que está atrapalhando ele, mas não gosta quando a gente fiscaliza ela mesma. Então é bem complicado, né? A gente é até um pouco fragilizado em relação a isso, principalmente para as meninas, né? Porque é uma rotina gostosa. Eu, particularmente, amo o trânsito, gosto do trânsito, só que é um pouco perigoso. Tem muita gente, né, que gosta de crescer, de não quer perder a razão, não acha que errou. Mas é um emprego muito bom, que eu amo estar lá, gosto. Atualmente eu trabalho por plantão, né? Eu trabalho 12 horas direto e folgo 2 dias. Então, eu amo estar na rua, na viatura. Gente, é o meu descanso, assim, é o meu. Seu Na minha. trabalho é o seu descanso. Exatamente. É porque Eu, você gosta do que faz. eu trabalho na minha folga e folgo quando eu trabalho. Eu sempre falo isso. Porque eu gosto de estar lá no meio do semáforo, balizando, no meio da rua, carregando cone. Eu gosto é disso, entendeu? Eu me sinto bem lá, gosto muito de trabalhar. E você acha assim que existe alguma coisa dentro do seu trabalho que você não imagina, que as pessoas não imaginam que acontece ou que não valorizam como elas deveriam? Por exemplo, você falou que tem pessoas estressadas que querem falar um pouco mais alto com você, né? Existem outras coisas que acontecem assim nos bastidores do seu trabalho? Então, eu sempre falo, né? Igual eu falei, o nosso trabalho é um trabalho de fiscalização. Então, normalmente as pessoas elas têm essa dificuldade de aceitar, né, o nosso trabalho. E por isso que acaba sendo
um trabalho um pouco menos valorizado, digamos assim, pela população, porque ninguém gosta quando mexe no bolso deles, né? Uhum, Só que aquilo que eles não veem é que a gente está fazendo pelo próprio bem deles, uhum. né? Alguém estaciona no portão de outra pessoa, a gente vai lá e retira. Quando a gente autua em relação a alguma coisa, andando contramão, andando sem capacete, andando sem Trabalho cinto, educativo, né? é um trabalho educativo, de fato. Tanto que hoje, na Autarquia Municipal de Trânsito, né, eu faço parte da educação de trânsito justamente para isso, porque a gente sabe também que não é só ferro e fogo. Uhum. Não é só, vamos multar que vai resolver. Não é assim que Não. funciona. Primeiro você ensina para depois você cobrar. Exatamente. Uma coisa que deveria ser ensinado e que é ensinado, mas que o costume do brasileiro ali no dia a dia do trânsito acaba fazendo ele esquecer. Porque eu acho que eu não precisaria estar ensinando a pessoa a usar um capacete, a usar um cinto de segurança, a não mexer no celular enquanto dirige, porque é coisa que você aprende, né, na autoescola. Só que o costume ali do brasileiro acabou virando meio que uma cultura de fazer essas coisas. Então, tem sim que ter a função da educação ali no trânsito, que é o que hoje eu amo fazer também, essa parte na educação de trânsito, para depois você estar cobrando, né? Então, é meio que para a população ver mesmo que a gente está preocupado em não só autuar, mas também em educar. Certo. Liz, e como é ser uma mulher num cargo que é historicamente masculino? Como é? Ai, gente, eu sempre brinco, né, que eu gosto muito. Eu gosto muito dessas profissões masculinizadas, desses esportes masculinizados. Jogo futebol, gosto de lutar. E pra mim é muito gostoso. Eu adoro. Nossa, eu acho sensacional eu estar lá. Só que não é fácil. Como eu falei, não é fácil, né? A pessoa, quando às vezes, muitas vezes homens, quando vê que é uma mulher, já acha que é um sexo mais frágil. Eu reconheço que a gente é sim um sexo mais frágil. Só que a minha postura como agente de trânsito não importa se eu sou mulher ou se eu sou homem, ou se eu sou um homem. Eu sou uma autoridade de trânsito. Uhum. Então, nesse momento em que eu estou numa viatura, que eu estou fardada, o respeito tem que ser igual, independente do meu sexo. E muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. E eu sou uma autoridade independente do meu sexo, entendeu? Você já sofreu algum preconceito Ixi, demais, demais. O que mais tem por ser mulher? demais. O que mais tem é homens realmente, né, que eles querem aumentar a voz, e aí quando o companheiro de viatura, né, a sua equipe chega do lado, aí ele quer falar baixinho. Teve até um caso que eu posso contar aqui pra vocês. Eu estava um belo dia trabalhando aqui na cidade, uma chuva, gente, muito grande. E a gente se deparou com um acidente. O senhor, ele estava deitado no meio do cruzamento, o veículo estava lá, o cara prestando socorro para ele. Eu desci da viatura debaixo de chuva, mas era muita chuva. Com 30 segundos eu estava ensopada. E fui lá, ele deitado, falei para ele assim, olha, senhor, eu vou chamar o bombeiro para o senhor. Eu peço para o senhor não se levanta, porque o senhor pode ter quebrado alguma coisa por dentro, então o senhor fica no mesmo posição que o senhor tá. E a moça estava com a sombrinha tampando ele. Aí ele, eu não quero bombeiro, não. Aí eu percebi que ele tava alcoolizado. Uhum. Quando eu percebi que ele tava alcoolizado, eu já tentei manusear de uma forma ali mais delicada ainda, né? Não, vou chamar o bombeiro. Foi que olha, ele só não me chamou de santa, mas de resto ele falou tudo, tudo, tudo. E me desacatou de verdade, me xingou ali no local. Aí eu peguei e chamei a polícia militar, porque eles que registram, né? Mas esse cara, ele já tinha me xingado toda. Já tinha palavrões chulos, nossa, muitos palavrões em relação ao meu serviço, em relação à minha pessoa, de não querer me ajuda. Quando a polícia chegou, ele já tava em pé, me xingando ainda. Aí, mas virou uma moça. Virou uma moça. Não, doutor, calma aí, não sei o quê. Aí o rapaz até falou assim, uai, cara, mas você tava xingando a menina, tava tentando te ajudar. Aí ele, não, senhor, não fiz isso não. Aí o policial falou assim, uai, você tá falando que ela tava mentindo? Aí nossa, gente, eu sou meio estressadinha, né? Eu falei, eu não acredito não que você tá falando que eu tava mentindo, não. Aí ele, não, senhor, eu fiz isso não. Mas aí foi onde eu representei um processo de desacato com ele. Até esses dias foi a audiência, que eu fui desacatada nesse dia por ele. E é assim,
É comum isso, Mas do isso meu dia a dia. não te desestimula, não. Não, Isso não me desestimula, te deixa faz chateada ou... pelo contrário, faz eu querer ser ainda maior, faz eu querer ter ainda mais autoridade, porque, que nem esse caso, né, eu tive a oportunidade de ir registrar um desacato e ele responder por isso. Então, eu tenho certeza que se eu fosse uma autoridade ainda maior, as pessoas mediriam para falar as coisas O comigo. desacato nem teria ocorrido, né? Ocorrido, exatamente. Assim como aconteceu, eu tenho certeza que não foi porque foi só um homem policial, mas foi porque foi um policial, entendeu? As pessoas costumam olhar para os agentes de trânsito e falar assim, um guardinha de trânsito, Uhum. ele só tem uma caneta na mão. E tá nem aí, entendeu? Então, isso me estimula a ser ainda maior, ter um porte de arma, ter uma autoridade maior, para sanar mesmo com isso. Elise, como é que você concilia isso tudo? Seus projetos, a maternidade, a família e outras coisas que tem, né? Eu sei que tem vários projetos aí. Como é que você concilia isso tudo? Olha, eu tive que pedir ajuda à agenda agora. Agora eu Agenda me do vi Google? a agenda do Google, porque eu me vi assim, falei assim, não, pera, calma, eu tenho que ter horário para minha família aqui também, porque se deixar, eu trabalho final de semana, plantão, feriado. Na verdade, o meu serviço como agente de trânsito, ele não me dá essa opção de folgar os finais de semana. Eu tenho há 3 anos, praticamente, que eu não sei o que que é um ano novo, uma virada de ano, e não sei o que que é um Natal com a família. Porque toda virada de ano que tem festa na cidade, a gente trabalha até 5 horas da manhã. Então, a minha virada de ano há três Bem anos puxado, é né? fardada. O meu Natal, ou é o dia 24 ou é o dia 25. É fardada. Então, aí é onde eu falo pra você, né, que a minha folga é quando eu estou trabalhando, porque a gente fica ali patrulhando e nos meus 2 dias de folga é onde eu concilio o ser modelo, que eu tenho minha agenda como modelo, e ser influencer e tentar ainda, gente, treinar, dar atenção para minha filha, cuidar de casa, cuidar de casa e né, tentar estudar, que é o único que eu tô dessa lista aí que eu tenho que sacrificar no momento para me conseguir dar tempo de tudo, né? Mas não é fácil, não. Tem dia assim que eu tô esgotada. Esgotada mesmo. Tem dia que dá vontade, assim, que nem hoje eu até falei sobre isso nos meus stories, né? Gente, eu tô tão cansada que eu queria tanto chorar, eu só queria 2 minutinhos, mas Tô sem tempo. tô sem tempo. Não dá, gente. Se eu chorar agora, eu vou inchar meu rosto, eu preciso fazer gravação e como? Não Não, posso chorar agenda. agora. Aí fica doente. Gente, não tem tempo pra ficar doente. Não posso ficar doente, não tem tempo pra ficar doente. E bora. Às vezes, quantas vezes eu já tava doente mesmo, mais ruim, porque a mulher ela é mais resistente, né? E o homem ele já cai Fragiliza mais. bem rápido. Se fosse qualquer homem no meu lugar, estaria internado. E eu tava lá, sorrindo, fazendo pose, linda, plena. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, né? A Não. vida da mulher, conciliar tudo não é Não uma é fácil. tarefa fácil, Não não é é. uma tarefa para qualquer homem. Exatamente. Não dão conta. Não dão. Conta. Você tá com a gripinha ali, que você tá com a gripinha. Já tá deitado debaixo da Nossa. coberta. Tá indo, porque eu acho que eu vou morrer. Exatamente. Ô, Liz, me fala um pouquinho, como é que foi começar a trabalhar com a sua imagem pública, né? Sua imagem pessoal, sendo também uma servidora pública. Como é que foi isso? Então, isso foi bem legal, que no começo, o que me impedia de começar era isso. Porque eu falava, gente, eu sou uma autoridade de trânsito. Inclusive, isso eu levo muito a sério mesmo, né? Na minha carreira como influencer, porque eu não posso, não é qualquer coisa que eu posso fazer, eu não posso expor tanto a minha vida, nem a minha imagem, porque eu sou uma autoridade de trânsito aqui em Paraná. Então, já pensou? Que coisa, eu até falo, que coisa chata, né? Eu tô lá exposta de uma forma e quando eu tô de plantão eu quero impor autoridade. Então, eu cuido muito disso, para não perder a autoridade que eu tenho no meu serviço. E as pessoas confundem muito isso, Confundem né? demais. As pessoas não sabem separar a Liz, agente de trânsito, a autoridade de trânsito, e a Liz, influencer, a Liz modelo. São pessoas diferentes. Assim, as pessoas, mas como são pessoas diferentes? São São personalidades, trabalhos também tipo, ele, se né? fossem personalidades diferentes, entendeu? Porque a forma de você abordar, de você ter ali um contato com a população é muito diferente. Aí eu até penso, gente, eu sou
fiscalizadora. Eu autuo as pessoas na rua que fazem coisas erradas. Como que no outro dia eu vou estar, e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vou querer ser amada na rede social. Então eu pensava muito isso. Não dá, são dois mundos diferentes, é o que me segurava. Aí foi onde que eu fui aos pouquinhos entrando nesse ramo de influencer, fui vendo que dava sim, fui vendo muitas pessoas me incentivando, achando bonito, achando legal ver aquela, né, aquela rotina. Foi onde que eu fui me adaptando. Mas houve críticas, Liz, com relação a isso aí, a você conciliar essa imagem de influencer e a imagem de autoridade pública? Então, Você recebeu algumas críticas? por incrível que pareça, críticas não, eu recebi muitos apoios mesmo, muitos apoios. Mas é por conta, eu acredito fielmente que eu não recebi críticas porque eu cuido muito dessa parte, como eu falei, né? Eu sei separar muito bem as minhas profissões, mas ao mesmo tempo elas exigem um vínculo meu que eu não posso. A Liz Influencer não pode achar que ela pode fazer tudo, que ela pode expor tudo. Porque existe a Liz agente de trânsito, a autoridade de trânsito. Então eu cuido muito disso, entendeu? Para as duas profissões não se chocarem e eu não perder nenhuma nem outra. Então eu acredito que por isso não houve críticas. Mas já teve assim brincadeiras, né? Com aqueles fundinhos de verdade. Ah, tá, a guardinha de trânsito é modelo agora. Sabe, essas piadinhas, sim, isso tem, mas também não te incomoda. jamais, não me incomoda. Ainda mais dependendo de quem vem. Tem isso Críticas também, me né? incomoda, críticas de verdade, assim, agora entrando nesse ramo de críticas, de verdade me incomoda de pessoas que são referência pra mim, entendeu? Pessoas que estão acima de mim. Aí me incomoda. Agora, críticas de pessoas que não procuram entender nada disso não me afeta. E no ramo da influencer tem muito isso, né? Você é uma pessoa pública ali, né? Então tem muitas críticas. Tem concorrência, assim, tipo, entre as influencers ou não? Ah, As críticas vêm daquele lado? Não. Pela assim, as meninas mesmo que eu conheço, Ou elas são nossa, parceiras? super me apoiam, super são parceiras, entendeu? Tem sim esse mito, né, que existe aí, as influências não se gostam, não sei o que lá. Mas assim, é igual, vou dar o exemplo aqui do Êxito, um escritório de contabilidade. Vocês se ajudam quando precisa, mas vocês não têm contato. Porque vocês, querendo ou não, vocês são concorrentes, entendeu? Então, assim, cada um no seu serviço, quando precisa de ajuda, estão ali para se ajudar, mas eu não acredito muito nisso de concorrência, não. Entre elas, não. Ótimo. Liz, me fala um pouquinho de qual é o seu propósito nas redes sociais. O que que você quer transmitir nas redes sociais para as pessoas? Então, eu sempre falo que eu sou bem aleatória. Porque eu faço muita coisa, Fran. Eu faço muita coisa. Então, um dia eu tô vestida country, andando a cavalo, fazendo três tambores. No outro dia, eu tô de salto fino, com vestido midi, fazendo propaganda. E no outro dia, eu tô fardada de coturno. Então, assim, são três mundos muito diferentes, né? E o que eu gosto de passar para as pessoas é justamente isso, principalmente para as mulheres. Se meu público, principalmente para as mulheres, é que a gente dá conta, que a gente consegue quando a gente quer, entendeu? Que você não tem que deixar a sua vida parar. Você consegue sim estudar, você consegue sim ter uma estabilidade, você consegue sim fazer tudo aquilo que você quer. E é isso que eu busco passar, sabe, nas minhas redes sociais. É mostrar para as pessoas que a gente tem que ter coragem, que a gente tem que ter garra, que dias ruins vêm, mas que melhores virão. Então, é bem complicado essa questão da mensagem que eu quero passar, porque muitas pessoas não entendem. Aí já recebi críticas sobre isso. Das pessoas falam, ai, você é muito aleatória. Mas o ser a Liz é ser aleatória. Porque eu sou uma pessoa aleatória. É a sua personalidade, É a a minha sua personalidade. imagem que tá ali, né? O seu dia a dia. É o meu dia a dia. As pessoas acham assim, ah, É tá quem fingindo. você é, né? Tá fingindo lá que gosta disso tudo. Mas não é. Tanto que uma vez uma pessoa falou, você tem que decidir o público que você quer atingir. Eu falei assim, o público é todo mundo. Não tem como você atingir todo mundo. Eu falei assim, mas eu faço tudo diferente, então tem que ter uma maneira de atingir esse público. Então, por isso que as minhas redes sociais hoje ela é bem sortida ali de conteúdos. Tem a galera do agro, tem a galera da moda,
Tem o pessoal concurseiro, né, que acompanha essa minha vida de concurseiro. Tem o pessoal que gosta de acompanhar minha vida como mãe, que eles gostam bastante de ver conteúdo, Cana. Então, assim, meu público é todo sortido. Seleto, né? Certo, aham. Ô, Liz, eu tenho certeza que nessa trajetória toda existem momentos difíceis, Sim, né? Nós, como mulheres, sabemos que a nossa vida não é fácil, né? Nosso dia a dia não é fácil. E aí eu queria saber o que te mantém firme nesses dias difíceis, até para você aconselhar as outras mulheres que estão passando por essa trajetória, que estão buscando, né, novas profissões, com seus filhos agora nascendo ou algo assim. O que você faz para manter a cabeça no lugar, assim, sem surtar? sem surtar. Gente, todo dia dá vontade de surtar, Dá. tá? Esse aí não, não existe na minha vida, mas eu olho pra minha filha. Eu olho pra mim e falo assim, eu não posso surtar. Porque eu acho que isso não é segredo pra ninguém, né? Eu tive um relacionamento aí de quase 10 anos, me divorciei e me vi com uma criança de 2 anos tendo que dar conta do mundo pra ela, entendeu? Então, imagina, eu sozinha, com uma bebê de 2 anos, falei assim, preciso continuar, não tem como eu parar. Você acha que eu não queria? Só ficar dentro do meu quarto chorando, triste pelo que tinha acontecido? Ou quantas vezes hoje mesmo, no meu dia a dia, acontece alguma coisa, alguém fala alguma crítica, alguém fala alguma coisa que me dá vontade de desistir de tudo. Mas aí eu olho para minha filha, olho para minha família e olho para minha situação atual. E eu falo, não tem como desistir. Não tem como. Aí eu tenho muita intimidade com Deus para falar para ele, Deus, olha, hoje tá difícil, mas eu confio na promessa que o Senhor me fez, porque o Senhor já conversou muito comigo e ele tem um futuro lindo para mim. Só que eu preciso ser forte, eu preciso aguentar o processo. Eu sempre falo, eu preciso aguentar o processo. Então, eu sempre tô lá, eu tenho até uma tatuagem que eu fiz dos batimentos cardíacos, né? Porque os batimentos cardíacos, enquanto tá alto e baixo, você tá com vida. No dia que essa linha ela fica reta, é porque você morreu pra vida. Então é normal, um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo. E quando eu estou lá embaixo, eu penso, eu vou subir de novo, porque eu não vou ficar aqui embaixo. Entendeu? Então, e aí eu olho para minha família, olho o que eu quero para eles, olho para minha filha, olho o exemplo que eu quero ser para ela, porque mãe tem muito disso, né? Eu não deixo minha filha me ver chorando, por exemplo. Quando eu quero chorar, é o tempo, né? Não tem nem tempo para chorar. E quando eu quero chorar é no banheiro. Tomando banho, lavando o cabelo. Tomando banho, lavando o cabelo, porque eu não vou chorar Mulher. na frente da minha Uhum. filha, pra ela sair de lá, ela me ver toda vermelha e perguntar o porquê que eu tô chorando, o que que eu vou falar pra ela? Uhum. Entendeu? Então, é, não é fácil, não é fácil, mas eu sei que isso vai passar. Vai passar e problemas a gente vai ter. Só uma fase, né? Só uma fase. E problemas na vida mesmo a gente vai ter o resto da nossa vida. Vai ter momentos tristes, não é problemas, é momentos tristes, momentos que não, a pessoa não tem como ser feliz 100% do seu tempo. Tem momentos que você vai ficar cansada, entendeu? Da rotina. Mas é isso aí, é erguer a cabeça e continuar, ver que não tem jeito. Eu até brinco, né? A vida é essa mesmo? É essa mesmo. Então, vamos tocar pra frente. Vamos seguir ela e ver o que a gente pode mudar. Você deixaria algum conselho para essas mulheres que já estão cansadas, pensando em desistir mesmo, exaustas e desacreditadas dos seus sonhos? Qual conselho você gostaria de deixar para elas? Eu sempre falo, né? Eu tenho muitas mulheres que me mandam mensagem no Instagram perguntando, Liz, você passou por um processo de divórcio, como foi? Liz, você conseguiu estudar com um filho pequeno, como que foi? Você tem várias funções, tipo assim, mulheres mesmo assim que se veem em situações difíceis e não conseguem saber, não conseguem ter noção de como elas vão sair. Tem muito isso, eu acho até legal ver isso no meu Instagram. Porque eu sinto um sinal que eu sou um exemplo para elas, né? Que elas vêm pedir conselhos para mim. E o que eu sempre falo para elas é: o que você quer para sua vida? O que você quer? Porque é a partir do momento em que você sabe o que você quer para sua vida que você decide o que você tá passando por agora. Entendeu? Liz, eu quero um relacionamento assim, 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 assim. Tá te proporcionando isso? Eu quero chegar nesse concurso. Você tá estudando para isso? E falar, aguente o processo. Porque não é fácil. Não é fácil, gente. É você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa exausto, ter que dar atenção pro seu filho, e na hora que você tem para descansar, você tirar para você estudar.
Ou então você ter ali 2, 3 empregos, ainda querer ter tempo para sua filha, ter tempo para o seu esposo, quem é casado, né? Mas, eu falo, é um processo, é uma fase. Você precisa passar por essa fase ruim para você chegar onde você quer, aonde você almeja, chegar aonde você vai poder respirar, né? Então, é isso, não desista, dos objetivos e dos sonhos que vocês têm. Não é fácil, não é fácil. Dá vontade de desistir todos os dias, dá vontade de surtar todos os dias, mas eu tenho certeza, um exemplo mesmo é a doutora Francisca, né? Tenho certeza que não foi fácil chegar onde a senhora chegou. Não. Teve que passar por Muitos faculdade, desafios. teve que passar, né, por anos aí, tentando conquistar a confiança das pessoas, ainda mais um cargo, né, tentando conquistar a confiança das pessoas, dá vontade de desistir, mas, graças a Deus, você chegou hoje num lugar onde você gosta, né, onde Pela você tá, persistência, aquela exatamente isso. persistência. Persistência. Se Exato. você não persistir, você desiste no Ainda meio do mais caminho. mãe de 3 Mãe filhas, de sabe, 3. sabe muito bem do que eu tô falando, né? Uhum. 3 filhas, gente. E hoje é uma excepcional advogada. Então, Obrigada. não foi fácil. Não, pra ninguém é Pra fácil. ninguém é fácil. Só não desistir, né? Exatamente. Tem pessoas que eu até brinco, falam assim, eu não vou. Pra que eu vou ficar falando dos meus problemas? Eu tenho muita dificuldade de falar dos meus problemas com as pessoas. Porque eu falo assim, tá todo mundo sobrecarregado. Por que que eu vou sobrecarregar ainda mais a pessoa com meus problemas, entendeu? Então, assim, tá todo mundo sobrecarregado. Não é só você, não é uma particularidade só sua. Então, se você desistir, você não vai chegar onde você quer. Não era um objetivo, Não né? era Se um você objetivo. desistir. Inclusive, aproveitando essa fala minha de desistir, o Fábio é prova disso, que eu falei assim, Fábio de Deus, esse podcast dá trabalho demais. Eu achei que era só sentar aqui e gravar, gente. Eu achei que era assim, só sentar lá e gravar, linda, tudo plena, certo. maravilhosa, saber falar e tá tudo certo. Eu falei assim pra ele, eu não vou dar conta. Não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir, não vou conseguir. Ele, você vai conseguir sim. Eu falei assim, tá bom, eu vou conseguir sim. E tá eu aqui, E é né? importante ter amigos, família que incentiva a continuar, né? Porque é um apoio a mais, né? Sim, você tem que ter a sua base muito forte de família e de amigos, porque, querendo ou não, são eles que não fazem você desistir. São eles, porque se você tem uma pessoa perto de você, que às vezes tem inveja, às vezes quer te ver bem, mas não quer te ver melhor, se eu chegar num tipo de pessoa dessa e falasse assim, hein, acho que eu vou desistir, desiste mesmo. Desiste Isso porque não é você não vai dar legal, não vai dar conta. conta. Doutora Fama, por que você não segue outro ramo? Aí esse ramo aí não, entendeu? Não combina com Não você. combina. E graças a Deus, esse tipo de pessoa eu não tenho do meu lado. Eu tenho o tipo de pessoa que fala assim, não, você vai conseguir sim. Não, hein, se você precisar de ajuda, Muito bom. fala comigo. Eu te ajudo. Entendeu? Então é assim que eu vou lutando, vou conquistando. E é isso, gente. Não desistam dos sonhos de vocês. E amem vocês, amem a sua própria vida, amem, aprendam a amar o processo, a vida que vocês estão vivendo. É história pra contar. Isso aí, bacana, demais. Liz, vamos lá para um ping-pong aqui. Mas te jogo a pergunta, você me joga a resposta. Vamos lá? Vamos. Um concurso que ainda você pretende fazer? Polícia Rodoviária Federal e Delegado Federal. Muito bom. Um defeito e uma qualidade sua, aquela Ai. historinha de defeito e qualidade que a Isso é gente horrível, horrível. que a gente só sabe falar Eu não qualidade, tenho defeito eu não tenho. Eu não tenho defeitos. Mas, brincadeira à parte, uma qualidade, eu acho que é a minha persistência, a minha vontade de vencer na vida, a minha vontade, assim, de eu não deixar as dificuldades me abater, entendeu? Eu posso ter ali meu período de tristeza, mas no outro dia eu enxugo as lágrimas, arrumo o cabelo igual minha filha faz aqui, arrumo o cabelo e vou trabalhar. Posso estar com vontade de estar chorando, de estar desistindo, mas eu tô lá, persistindo. E um defeito. Ai, gente. Fala aí. É fácil falar qualidade. Um defeito, eu acho que é ser um pouquinho estressada. Impaciente. Você é impaciente, Liz? Um pouquinho impaciente. É porque eu sou muito acelerada. Então, assim, eu tenho essa dificuldade de esperar o tempo das pessoas. Uhum. Então, eu acabo sendo um pouco impaciente. A minha qualidade, que ser acelerado é um pouco de qualidade, né? Eu vejo ali que eu sou desenrolada. Pra falar assim, o que as pessoas falam pra mim, eu sou muito desenrolada, mas ao mesmo tempo eu sou muito impaciente, um pouquinho estressadinha. Isso dá. Daria algum conselho pra Liz de 10 anos atrás? O que diria pra ela? Nossa, ali de 10 anos atrás estava completando sua maioridade, quase 18 anos.
tava no início aí dos estudos para os concursos, né? Eu acho que eu falaria para ela assim, não queira mudar a sua vida para se adaptar à vida de outras pessoas e não desista do sonho que você tem para sua vida, porque é isso que vai formar aquilo que você quer. Quanto mais você perde, quanto mais você perde o dia de hoje de estar estudando, de estar ali, né, ralando, trabalhando, são dias que você está perdendo de viver, né? Porque com quase 17, 18 aninhos, eu tinha tempo de sobra para estar estudando e hoje ser uma PRF, já, que é o meu sonho, né, ser uma PRF. Então, se naquela época eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e alguém falasse isso para mim, hoje com 28 anos, eu já estaria uma PRF aí de 5 anos de carreira, 6 anos de carreira. Então, é isso. Não desista dos seus sonhos. Não desista, não queira mudar para se adaptar a outras pessoas e curta o processo. Olhe, foque aquilo que você quer e vai, não desista. Isso aí. Maternidade em uma palavra. Vontade de viver. Não é uma palavra, né? Mas é sobrevivência. Sobreviver, viver seria basicamente a palavra viver, para poder estar com ela em todos os momentos que ela precisar da vida dela. Isso aí. Liz, foi muito bom estar com você aqui hoje no seu podcast, te entrevistando, sabendo um pouquinho mais, né, da sua vida, da sua vida familiar, da sua vida profissional. Isso é bacana porque isso incentiva outras mulheres que estão nesse processo, que estão pensando em desistir, né, de alguma forma. Então, nós mulheres temos que ser inspiradoras de outras mulheres, e isso é muito bacana. Parabéns pela sua linda trajetória. Eu sei que ainda tem muito mais por vir, né? E que Deus abençoe o seu caminho, sempre, tá bom? Eu que agradeço, doutora Francisca, por ter, né, gente, aceitado o convite de estar do outro lado da mesa hoje e poder aí, né, estar me entrevistando. E para mim é uma honra, né, poder estar aqui sendo entrevistado no meu próprio podcast. A intenção de fazer essa entrevista foi justamente para vocês que estão assistindo do outro lado poderem entender um pouco mais quem é a Liz Podcast. Porque eu gosto de entender, gente. Eu vou assistir um podcast, tal, mas quem é essa pessoa? Qual a história de vida dessa pessoa? E vocês podem ter certeza absoluta que eu contei 20% da minha história de vida, né? Porque se eu fosse contar aqui, a gente ficaria o dia inteiro conversando, as dificuldades que eu já passei, que é muito privado mesmo da minha vida. Mas assim, foi muito bom poder compartilhar, as pessoas entenderem um pouco da dificuldade, que não foi fácil, ou eu hoje ter uma estabilidade que eu tenho, né? Hoje eu tenho uma vida boa, melhor do que muita gente da minha família. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu, com a neném de 2 meses, colocava ela no canguru e fazia bolo. Acho que a senhora lembra da época que eu fazia bolo. Já comprei bastante bolo. Sim, eu colocava a neném em 2 mesinhos, gente. Eu botava ela dormindo e ia fazer bolo. Então, assim, eu sempre trabalhei demais, né? Eu nunca consegui ficar parada. Então, o reflexo desse esforço que eu fiz durante todos esses anos está se refletindo hoje. Eu sendo reconhecida como uma autoridade de trânsito, eu sendo reconhecida como uma influencer, como mãe, como modelo. Então, assim, é muito gratificante poder compartilhar isso com vocês, para vocês que estão aí do outro lado, poder entender um pouquinho de quem é a Liz. E muito obrigado. Vamos encerrar aqui mais um episódio do podcast, do Liz Podcast. E muito obrigado a vocês que estevem aí do outro lado assistindo toda essa entrevista. Vocês podem me seguir lá na rede social, no Instagram, LizNatiele20, tá? Quem não me segue aí, por favorzinho, vai lá me seguir. E qualquer dúvida, tá? Podem entrar em contato comigo, me chamar no Instagram, opiniões, sugestões, ou quem quiser saber mais aí da minha vida, na medida do possível, eu vou contar para vocês, tá? Muito obrigada a todos.